Cristo em seu santuário. Escritora Ellen White. Capítulo 2. Cristo no sistema sacrificial. O pecado de nossos primeiros pais acarretou a culpa e a tristeza sobre o mundo, e se não for a bondade e misericórdia de Deus, teria mergulhado a raça humana em irremediável desespero. A queda do homem encheu o céu todo de tristeza. O mundo que Deus fizera estava manchado pela maldição do pecado e habitado por seres condenados à miséria e morte. Não parecia haver meio pelo qual pudessem escapar os que tinham transgredido a lei. Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. A lei de Deus, quebrantada, exigia a vida do pecador. Em todo o universo não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Para o homem, a primeira indicação de redenção foi dada na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim. Declarou o Senhor: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esta sentença, proferida aos ouvidos de nossos primeiros pais, foi para eles uma promessa. Ao mesmo tempo em que predizia guerra entre o homem e Satanás, declarava que o poder do grande adversário finalmente seria quebrado. Posto que devessem sofrer pelo poder de seu forte adversário, poderiam olhar no futuro para a vitória final. Anjos celestiais, de maneira mais ampla, patentearam a nossos primeiros pais o plano que fora concebido para sua salvação. Afirmou-se a Adão e sua companheira que, apesar de seu grande pecado, não seriam eles abandonados ao domínio de Satanás. O Filho de Deus se oferecera para expiar com sua própria vida a transgressão deles. Um período de graça lhes seria concedido, e mediante o arrependimento e a fé em Cristo, poderiam de novo tornar-se filhos de Deus. O caráter sagrado da lei de Deus. O sacrifício exigido por sua transgressão revelava a Adão e Eva o caráter sagrado da lei de Deus, e viram, como nunca antes o fizeram, a culpabilidade do pecado e seus funestos resultados. A lei de Deus já existia antes que o homem fosse criado. Os anjos eram governados por ela. Satanás caiu porque transgrediu os princípios do governo de Deus. Depois que Adão e Eva foram criados, Deus lhes fez conhecida a sua lei. Ela não foi escrita então, mas repetida a eles por Jeová. Após o pecado e queda de Adão, nada foi tirado da lei de Deus. Os princípios dos 10 mandamentos existiam antes da queda e eram de caráter adequado à condição de uma ordem de seres santos. Os princípios foram mais explicitamente afirmados perante o homem depois da queda e expressos de molde a enfrentar o caso de inteligências caídas. Isso foi necessário em virtude de ter a mente humana ficado cegada pela transgressão. Foi estabelecido então um sistema que requeria o sacrifício de animais, para que se mantivesse diante do homem caído aquilo que a serpente fizera a Eva descrer, que a penalidade para a desobediência é a morte. A transgressão da lei de Deus tornou necessário que Cristo morresse como sacrifício, possibilitando assim ao homem escapar da penalidade, sendo ainda preservada a honra da lei de Deus. O sistema de sacrifícios devia ensinar ao homem, à humanidade, em vista de sua caída condição, e levá-lo a arrepender-se e a confiar em Deus somente, mediante o prometido Redentor, para o perdão de anterior transgressão da lei. O próprio sistema de sacrifícios foi planejado por Cristo e dado a Adão como típico de um Salvador por vir. O homem oferece seu primeiro sacrifício. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia doloríssima. Sua mão deveria erguer-se para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira vez que testemunhava a morte, e sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus,
não teria havido morte de homem ou animal. Ao matar a inocente vítima, tremeu com o pensamento de que seu pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Esta cena deu-lhe uma intuição mais profunda e vívida da grandeza de sua transgressão, que coisa alguma, a não ser a morte do amado Filho de Deus, poderia expiar. E maravilhou-se com a bondade infinita que daria tal resgate para salvar o culpado. Uma estrela de esperança iluminou o futuro tenebroso e terrível e o aliviou de sua desolação total. A Adão foi ordenado que ensinasse a seus descendentes o temor do Senhor, e por seu exemplo e humilde obediência, levá-los a considerar altamente as ofertas que tipificavam o Salvador que deveria vir. Adão cuidadosamente entesourou o que Deus lhe havia revelado, e de forma oral transmitiu-o a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Na porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória de Deus, e para ali vinham os primeiros adoradores. Ali erguiam os seus altares e apresentavam suas ofertas. Na oferta sacrificial, sobre cada altar, era visto um Redentor. Com a nuvem de incenso, subia de cada coração contrito a oração de que Deus aceitasse sua oferta como demonstração de fé no Salvador por vir. O sistema sacrificial entregue a Adão foi pervertido por seus descendentes. Superstição, idolatria, crueldade e licenciosidade corrompiam o culto simples e significativo que Deus instruíra. Mediante o prolongado trato com os idólatras, o povo de Israel misturara com seu culto muitos costumes gentílicos. Portanto, o Senhor lhes deu no Sinai instruções definidas com relação aos sacrifícios.